Boa noite, entrando no ar mais uma edição do seu Leitura de História na Quarentena. Aqui em Brasília, feriado, 21 de abril, aniversário da cidade, 60 anos. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho melhor a história de Brasília, fora daquela versão romântica que nos é contada aí com a ideia de Juscelino, a cooperação entre Niemeyer e Lúcio Costa. A história de Brasília é um pouquinho diferente daquela que a gente conhece, e é por ela que a gente vai começar o nosso encontro de hoje. Brasília da Ordem e Progresso é um artigo do historiador Manuel Soriano Neto, que também era militar. O Marechal José Pessoa Cavalcante de Albuquerque foi convidado pelo presidente Café Filho em 1954 para ocupar a presidência da Comissão de Localização da nova capital federal, encarregada de examinar as condições gerais de instalação da cidade a ser construída. Em seguida, Café Filho homologou a escolha do sítio da nova capital e delimitou a área do futuro Distrito Federal. A Comissão de Planejamento e Localização da nova capital, sob a presidência de José Pessoa, foi assim o órgão responsável pela escolha do local exato onde hoje se ergue Brasília. Ou seja, o local foi escolhido não no governo do JK, mas no governo do Café Filho, que era o vice-presidente do Getúlio Vargas. Vargas foi assassinado e aí assumiu o Café Filho. A idealização do plano piloto também foi obra da mesma comissão que, em relatório redigido pelo Marechal José Pessoa, intitulado Nova Metrópole do Brasil, entregue ao presidente Café Filho, detalhou os pormenores do arrojado planejamento que se realizou. Em 15 de março de 1956, o presidente criou a Companhia Urbanizadora da Nova Capital, Nova Cap. O engenheiro Israel Pinheiro foi indicado como presidente da companhia e o arquiteto Oscar Niemeyer como diretor técnico. Este imediatamente começou a elaborar projetos para os primeiros edifícios, como o Catetinho, o Palácio da Alvorada e o Brasília Palace Hotel. O projeto, apresentado pelo arquiteto Lúcio Costa em 1957, vencedor do concurso para a criação do projeto urbanístico do núcleo da cidade, o chamado Plano Piloto, era muito semelhante ao projeto inicial de José Pessoa, como se pode ver nas imagens e no vídeo, que no caso aqui acompanha o artigo, né? O motivo, segundo Cláudio Queiroz, professor de arquitetura da Universidade de Brasília, poderia ser o fato de ambos terem as mesmas referências e influências. O Marechal José Pessoa não imaginou o nome da capital como Brasília, mas sim Vera Cruz, estabelecendo ligação com o primeiro nome dado pelos descobridores do Brasil. O plano elaborado respeitava a história e não descaracterizava as tradições brasileiras. Grandes avenidas chamar-se-iam Independência, Bandeirantes e etc., diferentes, portanto, das atuais siglas alfanuméricas de Brasília, como W3, SQS, SCS, SMU, entre outras. Em 1956, o Marechal José Pessoa pediu demissão ao presidente JK por discordar da pressa em se vender lotes sem que o projeto urbanístico estivesse sequer aprovado, antevendo assim os graves problemas que a cidade passou a enfrentar, como a ocupação urbana desordenada e falta de preocupação com o meio ambiente. Brasília, a capital da esperança, é fruto do idealismo de homens como José Bonifácio, que lhe sugeriu o nome, e da férrea determinação do presidente Juscelino Kubitschek em construí-la.
Outros insígnes patriotas também muito contribuíram para que hoje, em excepcional região geoestratégica, o Planalto Central brasileiro, se encontre Brasília, a cidade monumento, tombada pela ONU em 1987 como Patrimônio Cultural da Humanidade. É importante relembrar de forma breve a saga de militares do Exército, precursores da mudança da capital brasileira, mencionando alguns de seus nomes. Inicialmente é preciso lembrar que o ilustre historiador Francisco Adolfo de Vanhagen, tenente-coronel do Corpo de Engenheiros do Exército Imperial, desencadeou no século passado, ou seja, no século XIX, vigorosa campanha pela mudança da capital para o Planalto Central, área por ele percorrida, ficando célebre o ofício que enviou em 1877 da Vila Formosa da Imperatriz, hoje cidade de Formosa, em Goiás, ao ministro da Agricultura, expondo as vantagens da dita mudança. Entretanto, a primeira medida efetiva visando a interiorização da capital da República somente se concretizaria por força do texto da Constituição de 1891, em decorrência de uma emenda constitucional de autoria do tenente do Exército Lauro Miller. Em maio de 1892, foi criada uma comissão para explorar o Planalto Central, região prevista na citada Carta Magna de 1891, com vistas à localização do futuro Distrito Federal. Tal comissão foi chefiada pelo engenheiro belga, naturalizado brasileiro, diretor do Observatório Astronômico e major honorário do Exército, Dr. Luiz Cruz, e procedeu à demarcação durante 9 meses do que ficou conhecido como Quadrilátero Cruz. Em 1893, o governo do Marechal Floriano Peixoto, o brasileiro mais entusiasta pela transferência da capital, foi formada nova comissão, sendo Cruz outra vez chamado para chefiá-la, com a incumbência de escolher na região anteriormente demarcada a definitiva área do futuro município neutro. Os trabalhos iniciados em 1894 foram interrompidos por dificuldades financeiras em 1897, quando do governo de Prudente de Moraes. Ressalta-se que quase todos os componentes das duas comissões eram militares ou servidores civis do Exército, isso sem contar o contingente de apoio e segurança, também da Força. A ideia de ocupação do centro geográfico por atividades produtivas tomou forma concreta com a Revolução de 1930. Quem primeiro formulou o conceito foi o então capitão do Exército Mário Travassos, ex-aluno do Casarão da Várzea e primeiro comandante da AMAN, que era já próximo do Marechal José Pessoa. Embora seja hoje pouco lembrado, Travassos, um dos maiores geopolíticos brasileiros, publicou ainda em 1931 a obra Aspectos Geográficos Sul-Americanos. Era uma síntese para leigos do conceito básico da estratégia militar. Quem toma o centro do tabuleiro pode impor sua vontade em todas as direções. Já no início da década de 30, o então coronel José Pessoa projetava sua presença para além do círculo fardado, através do parentesco com o Epitácio Pessoa, seu tio e presidente da República entre 1919 e 1922, que deu apoio a Getúlio Vargas e seus revolucionários, além de ser irmão de João Pessoa, cujo assassinato forneceu o estupim para a Revolução de 30. No entanto, somente em 1946 o assunto voltou à baila, quando o presidente general Eurico Gaspar Dutra, ex-aluno do Casarão da Várzea, constituiu uma comissão de estudos para a localização da nova capital, cuja chefia coube ao general Djalma Poli Coelho. O relatório da comissão ficou pronto em agosto de 48. Concluiu-se pela manutenção com algumas modificações do Quadrilátero Cruz e foram demarcados 5 sítios,
nominados por cores, tendo sido escolhido posteriormente o sítio Castanho. Em 1953, forma-se a Comissão de Localização da nova capital, presidida pelo general Aguinaldo Caiado de Castro, chefe da Casa Militar do presidente Getúlio Vargas, que concretizou integralmente os objetivos previstos, coroando-os com um minucioso levantamento fotogramétrico dos 5 sítios escolhidos pela Comissão Poli Coelho. Em 55, convidado pelo presidente Café Filho, assume a presidência da referida comissão o Marechal José Pessoa Cavalcante de Albuquerque. Ela foi responsável pela exata escolha do local onde hoje se ergue Brasília. Em 55, partem de Formosa, em Goiás, em um comboio de 6 jipes, o Marechal José Pessoa, o governador em exercício Bernardo Saião, o notável geopolítico Coronel Mário Travassos e o capitão doutor Ernesto Silva, saudoso pioneiro do antes, ajudante de ordens do Marechal José Pessoa. A comitiva passa por Planaltina e chega após 4 horas de viagem à parte mais elevada do sítio Castanho, atrás de onde hoje se encontra o Memorial JK, memorável ato histórico de presença que foi protagonizado por 4 insígnes brasileiros, 3 dos quais eram oficiais do Exército, e que caracterizou a escolha e posse do local para a construção de Brasília. Muito importante é dizer-se que, por solicitação do Marechal José Pessoa, o então governador de Goiás, José Ludovico de Almeida, exarou um decreto declarando de necessidade e utilidade públicas e de conveniência ao interesse social toda a área onde se sediaria o Distrito Federal. Na tarde de 30 de abril de 1955, um sábado, reuniram-se o governador José Ludovico, o general José Pessoa, para acerto de detalhes do decreto referido, o qual foi assinado no dia seguinte, 1º de maio, com data de 30 de abril, causando grande surpresa, mas impedindo a especulação imobiliária que adviria caso esse ato legal fosse do conhecimento da população. José Pessoa, grande patriota e idealista, assim antevia o radioso futuro do Planalto Central. Abre aspas. O altiplano brasileiro sempre exerceu poderoso fascínio sobre os nossos primitivos habitantes, como se deu na era aurífera de São Paulo e Minas, e não tenhamos dúvida de que o mesmo acontecerá num futuro próximo com aquele Planalto. Será com sangue novo que lhe faremos o povoamento e a grandeza. Por fim, frise-se que quando se iniciou a construção da capital federal em 1956, as primeiras moradias de Brasília, as dos candangos, foram as barracas verde-oliva do Exército, trazidas em enorme quantidade para o Planalto por ordem pessoal do ministro da Guerra, general Henrique Lott, que também deu prioridade máxima à construção de quartéis na nova capital federal. Daqui para frente, o resto é aquilo que a gente conhece, né? É um monte de gente vindo do norte e do nordeste, botando em prática os projetos arquitetônicos do Niemeyer sobre a batuta do Lúcio Costa, e lá se vão 60 anos da capital federal no centro do Brasil. Outro tema que eu trago também para esse feriado do dia 21 de abril, e que talvez muitas pessoas já esqueceram, porque não se comenta mais, né? Eu acho que só os livros de história ainda comentam sobre o personagem da história brasileira, o Tiradentes. Aquele que promoveu a Inconfidência Mineira, que muitas pessoas não sabem o que foi a Inconfidência Mineira, e que apenas se lembra daquele cidadão barbudo, cabeludo, vestido de branco, que foi enforcado e posteriormente esquartejado pelas ruas do Rio de Janeiro. Mas esse personagem
infelizmente, ele não se deu da forma como os livros de história nos contam. A história de Tiradentes ela foi uma história construída, escrita por alguns, para a criação de um mito. O mito Tiradentes, o personagem histórico Tiradentes. Então eu trago para vocês aqui, digamos, o que seja a verdade sobre o Tiradentes, aquilo que os livros de história não contam. Tiradentes era maçom, assim como toda a conspiração chamada Inconfidência, para separar Minas Gerais de Portugal e do Brasil. Inspirada na Revolução Francesa, todos foram perdoados pela coroa portuguesa, mesmo porque Dona Maria I, a piedosa, não gostava de guilhotinas, forcas ou fuzilamentos, visto que muitas de suas tias e primas foram vítimas da Revolução Francesa. O perdão de Tiradentes saiu no dia seguinte à farsa do enforcamento, por coincidência, e foi lido publicamente. O estudo mais acurado do caso, aliás, deve passar pela pesquisa sobre a influência da maçonaria no Brasil, sobretudo em Minas Gerais até o Rio de Janeiro no século XVIII e XIX. Recomendo a leitura de Tiradentes, O Poder Oculto, o Livrou da Forca, do autor Assis Brasil. Mas esse é um tema transversal que mereceria muito mais espaço e tempo. Tiradentes foi julgado e permaneceu na prisão até o dia que recebeu a notícia de seu perdão. Entretanto, foi montada uma farsa, um auto que teve como coadjuvante o ladrão Isidro de Gouveia, que já iria morrer na forca, mas tomou seu lugar com a promessa de que sua família receberia uma pensão. As testemunhas ouvidas à época não reconheceram a figura de Tiradentes como o condenado que subia o patíbulo, tanto pela idade que aparentava como pela altura. Nem mesmo sua amante, que deveria ser a que mais intimidade tinha com ele, chegou a reconhecê-lo, embora estivesse sempre próxima. Esses relatos constam das reportagens de época de Hipólito da Costa e Martim Francisco de Andrada. Abre aspas. Durante todo o processo, ele admitiu voluntariamente ser o líder do movimento porque tinha a promessa que livrariam a sua cabeça na hipótese de uma condenação por pena de morte. Em 21 de abril de 1792, com a ajuda de companheiros da maçonaria, foi trocado por um ladrão, o carpinteiro Isidro Gouveia. O ladrão havia sido condenado à morte em 1790 e assumiu a identidade de Tiradentes em troca de ajuda financeira à sua família, oferecida a ele pela maçonaria. Gouveia foi conduzido ao cadafalso e testemunhas que presenciaram a sua morte se diziam surpresas porque ele aparentava ter bem menos que seus 45 anos. No livro de 1811, de autoria de Hipólito da Costa, Narrativa da Perseguição, é documentada a diferença física de Tiradentes com o que foi executado em 21 de abril de 1792. O escritor Martim Francisco Ribeiro de Andrada III escreveu no livro Contribuindo, de 1921, ninguém, por ocasião do suplício, lhe viu o rosto, e até hoje se discute se ele era feio ou bonito. O corpo do ladrão Gouveia foi esquartejado e os pedaços espalhados pela estrada até Vila Rica, cidade onde o movimento se desenvolveu. A cabeça não foi encontrada, uma vez que sumiram com ela para não ser descoberta a farsa. Os demais inconfidentes foram condenados ao exílio ou absolvidos. Machado de Assis, sempre atento aos desmandos da República da época, também desmente a versão do enforcamento. Abre aspas. Daqui a espião de polícia é um passo. Com outro passo chega-se à prova de que ele nem mesmo morreu. O vice-rei mandou enforcar um furriel muito parecido com o alferes,
E Tiradentes viveu até 1818 de uma pensão que lhe dava Dom João VI. Morreu de um antraz na antiga Rua dos Latoeiros, entre as ruas do Ouvidor e do Rosário, em uma loja de barbeiro, dentista e sangrador, que abriu em 1810, a conselho do próprio Dom João, ainda príncipe regente. Qualquer um com um mínimo de raciocínio compreende a falácia em que caímos. Em 1893, os republicanos encomendaram a Pedro Américo um quadro de Tiradentes esquartejado, barbudo, semelhante a Jesus Cristo. Pedro Américo, o mesmo que pintou a tela do Grito de Ipiranga. A madeira da forca se assemelha à da cruz, que está pleonástica e estrategicamente colocada ao lado da cabeça decepada. A história da delação é semelhante à de Judas, agora representado por Silvério dos Reis, que aliás também se enforcou. Sem contar os inconfidentes e a narrativa dos encontros conspiratórios, que mais parecem ceias com os discípulos. Todas as imagens foram pensadas para você ser pensante e inteligente, cair no conto do vigário. Fica aqui a questão: por que ainda comemoramos esse dia de Tiradentes? Por que até escolheram esse dia para divulgar a morte do presidente Tancredo Neves? E por que paramos de comemorar o descobrimento do Brasil, que seria no dia seguinte, 22 de abril? Já é hora de acordar deste pesadelo que é a manipulação da nossa história por pessoas sem seriedade em pesquisa ou, pior, mal intencionadas, que de má fé construíram uma narrativa mentirosa apoiada por uma imprensa leviana e incompetente, despreparada para checar fatos e documentos. Em meus estudos, pude ler em reportagens e artigos da imprensa oficial como um trabalho de anos de pesquisa séria foi desqualificado bastando consultar uma professorinha que nunca sequer examinou um só documento da época, apenas porque deveria ser amiga do jornalista. Esse artigo bem elucidador e bem explícito, né, do conto do vigário, que é a história do Tiradentes, foi escrito pela historiadora Vera Helena Pancotti Amati, que pelo jeito também não é não nutre muitas simpatias com a classe jornalística, né? Já que o jornalismo contemporâneo, e que não é tão contemporâneo assim, o jornalista ele se intitula um investigador de fatos. Só que para investigar fatos não basta chegar aos documentos, tem que ter visão analítica para tal, né? E o jornalismo não foi criado para isso. Bem, dadas as devidas homenagens ao dia 21 de abril, Brasília e Tiradentes, eu vou passar para o tema principal, que é a questão dos atos institucionais, ou mais precisamente o AI-5, tão comentado nos últimos dias, principalmente a partir do último domingo, onde muitas pessoas em manifestação pública, juntamente com o presidente da República, pediam a volta do AI-5. Então, vendo essa situação de debate político, de pedidos e pessoas conclamando esse tipo de retorno de uma legislação já com mais de 50 anos, eu resolvi esmiuçar um pouquinho mais o que sejam os atos institucionais. Se fala muito do AI-5, né? Porque o AI-5, aquele promovido em 1968,
foi o mais marcante entre os 17 atos institucionais promovidos na história brasileira. O primeiro ato institucional, o AI-1, de 9 de abril de 1964, ele modifica a Constituição Brasileira de 1946 quanto à eleição, mandato e poderes do presidente da República e confere aos comandantes em chefe das Forças Armadas o poder de suspender direitos políticos e cassar mandatos legislativos, excluída a apreciação judicial desses atos, e dá outras providências. Então, o primeiro ato institucional do dia 9 de abril de 64, ele conferia esses poderes aos comandantes em chefe das Forças Armadas. Só que um ato institucional, ele não depende, não é uma lei, ou não depende simplesmente da vontade de A, B ou C querer baixar um ato institucional. Todo ato institucional da história brasileira, ele teve um porquê, ele teve uma realidade, ele teve um momento que fez com que as Forças Armadas ou os presidentes da época baixassem esses atos. Então existia uma situação, uma realidade que promoveu, que fez com que os atos institucionais viessem a serem promovidos. O ato institucional número 2, de 27 de outubro de 65, modifica a Constituição de 1946 quanto ao processo legislativo, eleições e poderes do presidente da República, a organização dos 3 poderes, suspende garantias de vitaliciedade, inamovibilidade, estabilidade e exercício em funções por tempo certo, exclui da apreciação judicial atos praticados de acordo com suas normas e atos complementares decorrentes. Em 1966, veio um novo ato institucional número 3, dispõe sobre eleições diretas, nacionais, estaduais e municipais, e permite que senadores e deputados federais ou estaduais, com prévia licença, exerçam o cargo de prefeito de capital de estado. Exclui da apreciação judicial atos praticados de acordo com suas normas e atos complementares decorrentes. Em 1966 ainda veio o AI-4. Convoca o Congresso Nacional para discussão, votação e promulgação do projeto de Constituição apresentado pelo presidente da República à época, que em 66, se não me falha a memória, era o presidente Costa e Silva. E, finalmente, o mais marcante de todos, o AI-5, de 13 de dezembro de 68, suspende a garantia do habeas corpus para determinados crimes, dispõe sobre os poderes do presidente da República de decretar estado de sítio nos casos previstos na Constituição Federal de 1967, intervenção federal sem os limites constitucionais, suspensão de direitos políticos e restrição ao exercício de qualquer direito público ou privado, cassação de mandatos eletivos, recesso do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e das Câmaras de Vereadores, exclui da apreciação judicial atos praticados de acordo com suas normas e atos complementares decorrentes e dá outras providências. Muito bem, esse ato institucional número 5, que é o mais chorado pela esquerda, é exatamente o ato institucional que dá fim à atuação da esquerda política revolucionária no Brasil. Ou seja, em 1968, a esquerda nacional ela estava com tanta força,
com tanta... estava esparramada de tal forma dentro não só da sociedade, mas das instituições, que para evitar que houvesse um confronto entre a esquerda política, que queria dar o golpe, queria dar um golpe e tomar o poder de assalto, antes que a esquerda tentasse promover qualquer tipo de golpe de tomada de poder, o presidente da República, à época, o general Costa e Silva, baixou o AI-5 e literalmente botou os ratos da esquerda para correr. Quem não correu para o autoexílio foi parar foi preso. Foi investigado, políticos de mandatos, os mandatos foram cassados, porque eles eram políticos que não estavam dentro do Congresso ou do Senado para trabalhar em prol da sociedade, mas em prol da sua revolução socialista. O objetivo não era trabalhar para a sociedade brasileira, para o país, mas sim instaurar a República Socialista do Brasil. E aí entra o AI-5, que a esquerda até hoje diz que promoveu a censura, perseguiu pessoas, não existe imprensa livre. Sim, a imprensa era um veículo de propaganda da esquerda, a censura era para acabar com a propaganda midiática da Revolução Socialista. Quer dizer, tudo, o ato institucional, ele barrou as ações políticas e midiáticas da revolução que a esquerda queria, de alguma forma, fazer sem o confronto armado, através da política e da mídia. Então nós temos dois momentos. Em 64, quando o João Goulart abandona a cadeira presidencial, pega um avião e foge para o Uruguai, e que os deputados chamaram uma eleição indireta, e entre um candidato da esquerda, civil, e um general da direita, o Congresso, que tinha maioria de deputados de esquerda, votaram a favor do general de direita. A esquerda, de 64 a 68, digamos que ela aceitou a entrada de um militar como presidente da República através do voto indireto. Não foi uma eleição direta. Mas aí temos a seguinte situação. Quem elege os deputados é a população. Então, aquele voto indireto eram de representantes da sociedade brasileira eleitos pelo voto direto. Em 68, o que eles fazem? Revolução armada? Não. Nós vamos fazer diferente. Vamos tentar aí forçar a revolução através do aparelhamento do Estado, dos políticos eleitos da esquerda, com a ajuda da mídia. Também não deu certo. E a partir de 68, com o ato institucional número 5, uma parte da esquerda se volta para a luta armada, que é o caso da dona Dilma, do Zé Dirceu, do Zé Serra, de toda essa turma de hoje já veteranos na política, né? Pessoas notórias da política brasileira a partir dos anos 80. Esses aí foram os revolucionários os que ficaram entraram para a luta armada, e os que não ficaram se autoexilaram em outros países até os anos 80, quando o general João Figueiredo, o general Figueiredo, com orientação
do ex-presidente, o general Ernesto Geisel, já pensavam em promover uma eleição direta a presidente, achando que durante esses 20 anos de presidentes militares eleitos pelo voto indireto, já tivesse dado tempo da população brasileira enxergar o erro, ou os erros, ou os males que a mentalidade, e a política e os projetos da esquerda trariam para o Brasil. E a partir dos anos 80 vem a redemocratização, que esse termo é errôneo, porque o Brasil sempre foi democrático, mesmo no tempo dos presidentes militares. A eleição era indireta. Um país não democrático não tem eleição para presidente, mesmo de forma indireta. Uma ditadura, tu não troca de presidente, muito menos com eleição direta ou indireta. E aqui no Brasil nós substituíamos os presidentes através de eleição indireta. Então vejam quantos termos que a esquerda, ao longo desses 30 anos, incutiu na cabeça das pessoas de forma errônea. Que esse período de 64 a 1985 nós vivemos uma ditadura, que não foi ditadura, que nós tivemos uma perseguição a pessoas, a jornalistas, a políticos, a cassação de mandato. Sim, eles não eram pessoas, digamos, que estavam a trabalho da sociedade e do país, eles estavam a trabalho de Moscou, querendo transformar o Brasil na República Socialista. E terceiro, quando a esquerda hoje, eu acho que 99,9% dos livros didáticos falam em regime militar. Que regime militar era esse que só militar, o presidente militar era eleito? Os ministros das 3 Forças Armadas, militares, por óbvio. O restante da máquina pública do governo era de civis. Um regime militar, civil não entra, civil não participa. Então são 3 coisas, três palavras, ou 3 citações: ditadura, regime militar e a questão do AI-5, da perseguição, das torturas, do exílio e tal. Quem trabalhava, quem não estava envolvido com a esquerda para promover a Revolução Socialista, não foi perseguido. Não teve que se autoexilar, não teve que se esconder, não teve que viver uma vida normal, normalíssima. Agora, quem queria promover a Revolução, o ato institucional veio para defender o país e a sociedade desse perigo de instalação de um regime socialista, assim como o Getúlio Vargas fez em 1937. O Estado Novo de Vargas em 37 foi pelo mesmo motivo. Em 35 teve a Coluna Prestes, em 37 pelo perigo da revolução armada e o perigo da instalação de um golpe socialista pela esquerda de tomada de poder, o Vargas instituiu o Estado Novo e colocou todos os partidos de esquerda em clandestinidade, e quem quiser ficar não é para fazer revolução socialista, é para ser brasileiro, cidadão e trabalhar pelo país. Em 68, o AI-5 teve a mesma função, só que de uma forma diferente. O Vargas fez uma Constituição nova e em 68 o presidente Costa e Silva apenas baixou esse ato institucional, que era suficiente, porque não iam escrever uma Constituição inteira nova. O ato institucional já botou freio
pelo menos em boa parte da Revolução, e os clandestinos, né, uns se autoexilaram, outros entraram na clandestinidade junto com seus partidos e órgãos e passaram a fazer a luta armada. Mas o problema todo hoje está na questão de que as pessoas com pouco conhecimento ou desconhecimento total, elas vão para a rua pedir a volta do AI-5 e a volta do regime militar. Primeiro, se nós não tivermos um regime militar, esse povo está pedindo o quê? Né? Eles não estão pedindo nada, porque não teve regime militar. Isso aí, o termo regime militar é um termo que foi desenvolvido pela intelectualidade da esquerda ao longo dos anos 60 e de forma muito insistente e forte a partir dos anos 80. Então não houve regime militar. As pessoas hoje estão indo para a rua pedindo regime militar, que não houve. Só na cabeça da esquerda que houve regime militar, porque convém para eles dizer que houve um regime militar, porque eles foram os perdedores do confronto, né, entre a esquerda e a direita. Segundo, o nosso contexto atual é muito diferente do contexto da época que foi baixado o AI-5. Em 68, a política nacional ela era bem desenhada. Nós tínhamos PCB, PCdoB, nós tínhamos organizações de esquerda, no caso da Aliança, como é que é? A Aliança Nacional Libertadora, que eram órgãos políticos da esquerda. E nós tínhamos uma direita também muito bem desenhada, com um grupo de intelectuais, com pessoas bem formadas, com pessoas que conheciam profundamente o que era a política e o ideário da direita. Assim como a esquerda também sabia, conhecia, era muito bem formado sobre o ideário da esquerda. Esse era o cenário da época quando baixaram o ato institucional número 5. Hoje pedir o AI-5, primeiro, é inconstitucional. A nossa Constituição Federal não permite ninguém, nem o presidente da República, nem o Papa, abaixar um ato institucional. A nossa Constituição não tem esta brecha. Ela não permite. O presidente da República, se dizendo um respeitador e que anda com a Constituição embaixo do braço, ele vai, se ele tentar fazer algo semelhante a um AI-5, ele vai estar dando um golpe, ele vai estar sendo extremamente antidemocrático. Então é aquela coisa, o brasileiro não sabe o que é democracia, mas ele quer alguma coisa que ele acha que é correto, mas não consegue encaixar as peças do jogo. É um quebra-cabeça que ele não sabe como começar a montar. A nossa Constituição não permite. O nosso presidente, ele é um tremendo respeitador de uma Constituição que foi toda ela escrita por políticos de esquerda. Talvez por aí seja a explicação de que não existe brecha para baixar um ato institucional. Um ato institucional depende de uma realidade, de um contexto realmente relevante para que se possa cogitar isso. O Brasil hoje, de que maneira nós vamos baixar um ato institucional para fazer uma caça às bruxas? Nós vamos caçar que bruxa hoje?
Que bruxa tem para caçar hoje? Corrupto? Isso aí é problema do judiciário e da polícia que eles estão fazendo. Qual é a outra bruxa que tem para caçar hoje? O Lula, que está solto ainda, vamos botar ele dentro da gaiola? Quer dizer, não existe cenário para caçar as bruxas ou para barrar algum movimento golpista, revolucionário. Por quê? É muito simples. Porque a esquerda, ela tomou todos os espaços possíveis e imagináveis, dentro e fora do governo. Todos. Se lá em 68 nós tínhamos direita bem desenhada e esquerda bem desenhada, hoje nós só temos esquerda. Esquerda. Não, mas o Bolsonaro não é de esquerda, ele é de direita. Sim, ele pode dizer, ele pode afirmar o que ele bem quiser. No máximo ele é um social-democrata, ou seja, direita da esquerda. Se ele realmente quisesse mudar alguma coisa, a primeira coisa que ele tinha que dizer era o seguinte: essa Constituição só privilegia a esquerda, não privilegia mais ninguém. Mas ele diz que a Carta Magna tem que ser respeitada, as instituições democráticas têm que ser respeitadas. O problema é que todas as nossas instituições democráticas estão na mão da esquerda. Seja ela a esquerda mais clássica, mais radical, mais homogênea, ou a direita da esquerda, que a gente chama de social-democracia, que é o PSDB, que é o MDB, que é o DEM, que é o PSL, que é o PSC. Não existe direita. Nós só temos esquerda. Então, fora de cogitação total, é literalmente um absurdo. Um absurdo total e a comprovação cabal de como a sociedade brasileira não está preparada, nem emocionalmente, muito menos intelectualmente, para participar da política. Literalmente. Não tem conhecimento, não tem conhecimento intelectual e nem emocional, psicológico para participar da política brasileira. Eu até separei aqui um trechinho de um artigo que explica bem a questão da nossa atual Constituição, que fala sobre a não possibilidade da instalação ou da promulgação de um ato institucional. Diz o seguinte: somente a democracia existe tolerância. A vontade da comunidade numa democracia é sempre criada através da discussão contínua entre a maioria e a minoria, através da livre consideração de argumentos a favor e contra certa regulamentação de uma matéria. A manutenção de uma atmosfera favorável a esta discussão gera o compromisso entre os divergentes. A ausência de garantias reais para o exercício justo e legítimo do debate político é próprio dos regimes antidemocráticos, pois atenta contra a própria natureza da democracia. A democracia é um processo de convivência social em que o poder emana do povo, há de ser exercido direta ou indiretamente pelo povo e em proveito dele, havendo de verificar-se se o respeito e a tolerância entre os conviventes. O problema está justamente aí: tolerância. Se eu tenho uma Constituição escrita pela esquerda, se o país foi tomado pela esquerda, e se a minoria que não concorda com esse cenário não tem voz, não tem espaço, não tem representatividade, não tem eco nenhum, então nós já vivemos num regime presidencial, um Estado democrático de direito, abre parênteses,
uma ditadura de esquerda avalizada pelo voto. Porque apenas a esquerda se reveza. Eu vi um comentário hoje nas redes sociais que me chamou muito a atenção, de um cidadão fez uma postagem que foi era de arrepiar. Ele dava, literalmente ele dava os passos, ele descrevia os passos de como o presidente da República teria que fazer para baixar o AI-5 e acabar com a balbúrdia política brasileira. Aí eu pergunto, será que esse cidadão ele conhece profundamente a política brasileira? Ele já leu a Constituição? Ele tem capacidade para interpretar o que ele lê, a documentação que ele tem acesso? As pessoas estão agindo de tal forma que essa postagem, o beabá que o cidadão colocou para o presidente acabar com o circo político, lá nas entrelinhas, para quem tem conhecimento, para quem consegue analisar e ler nas entrelinhas, aquele passo a passo é para construir ou para colocar no poder um novo Hugo Chávez. O povo está pedindo AI-5 com Bolsonaro no poder. É exatamente o que aconteceu na Venezuela. Hugo Chávez deu um golpe, foi para o poder com o apoio das Forças Armadas e olha no que virou a Venezuela. Olha o que virou a Venezuela. Ah, mas a Venezuela é socialista, ela é comunista. Não importa. Não importa. Se a ditadura seja de direita ou de esquerda, não importa. É ditadura. A questão é que nem a direita e nem a esquerda, como ditadora, elas são benéficas para o país ou para a sociedade. Nenhuma ditadura é benéfica. Nenhuma. O projeto da esquerda, a gente já sabe, está careca de saber que é um projeto falido. Só favorece a eles próprios. E se nós tivéssemos uma ditadura encabeçada pelo presidente, nós viraríamos o quê? Uma colônia norte-americana ou uma colônia de Israel? Nós viraríamos uma República Evangélica do Brasil? Que projeto administrativo o Bolsonaro tem? Eu não sei, eu não conheço nenhum. O projeto de governo dele, se vocês forem pegar o projeto de governo dele, baseado na campanha que ele fez a presidente da República, é a coisa mais vaga do mundo. Não diz nada. Não diz absolutamente nada. Sai do nada e chega a lugar nenhum. Então, não se animem, não se iludam e não repliquem essa maluquice que essa parcela da sociedade que se diz militante, apoiadora do presidente, está tentando buscar, porque por trás o Bolsonaro não está sozinho, ele tem uma casta, uma cúpula por trás dele gigantesca, que alimenta o discurso dele, que alimenta o projeto dele e que cria cenários que, para quem não tem conhecimento histórico ou político, cai no conto do vigário, assim como a maioria do brasileiro cai no conto do vigário com a história do Tiradentes. Muito bem, novamente eu hoje quase faço uma hora de transmissão. Eu espero ter sido didático, claro, e se alguém tiver alguma dúvida a respeito do que foi exposto, deixe suas perguntas na área de comentários aqui da live, que na medida do possível eu vou tentar explicar, porque explicar através de área de comentário é meio complicado, mas vou tentar esclarecer
as dúvidas daquelas pessoas que tiverem alguma. Uma boa noite a todos. O Leitura de História na Quarentena retorna amanhã às 20 horas. Uma boa noite a todos e até lá.